Eu já vou começar com o nosso convidado especial, Alexandre Saraiva, delegado da Polícia Federal, ex-superintendente no Amazonas. Põe na tela, por favor. Obrigado pela disponibilidade, Alexandre. Sei que você está aí com a agenda apertada. Bem-vindo novamente ao Papo Antagonista. Obrigado, Cláudio. Um prazer imenso estar aqui. Nesse momento difícil para a Amazônia, né? Difícil aí para aquelas pessoas que são comprometidas e estão na linha de frente do combate ao crime ambiental. É um momento de muita tristeza. Eu já esperava que esse ano para a Amazônia fosse ser muito ruim, mas não esperava uma tragédia como essa. Claro. Bom, só contextualizando para os nossos espectadores, né? Hoje a gente teve a informação de que os 2 pescadores detidos participaram da execução com algumas ações aí bastante dramáticas, né, com esquartejamento, incineração dos corpos. Quer dizer, uma coisa absurda, uma barbárie, um crime grotesco. E a gente lamenta, naturalmente, lamenta muitíssimo, porque isso é o reflexo de um processo histórico que tornou a Amazônia uma terra sem lei. O ministro Barroso, dias atrás, né, pedindo providências ao governo, falou do risco de se tornar uma terra sem lei. Mas, na verdade, já é uma terra sem lei há bastante tempo, né, Alexandre? Infelizmente é verdade. É uma área imensa, é uma área coberta de floresta, e 100 quilômetros na Amazônia não é a mesma coisa que 100 quilômetros numa rodovia do Sudeste. São parâmetros de distância que envolvem outras questões logísticas. E quem tem capacidade ali para conseguir dar proteção à Amazônia são as Forças Armadas, que têm previsão na Lei Complementar 97. Mas, infelizmente, as Forças Armadas têm uma doutrina ainda que espera o ataque de um inimigo externo, né? Quando, na verdade, nós temos um inimigo interno corroendo a nação. É um insurgente criminoso. Isso tem até um artigo de um coronel do Exército da Ativa, Alessandro Visacro, o nome do artigo é Fazendo as Coisas Certas, em que ele fala exatamente do insurgente criminal. Mas as Forças Armadas precisam atuar, mas não nos moldes da GLO, onde, na minha opinião, houve um gasto enorme para resultados muito tímidos. É uma atuação lastreada em inteligência, em conjunto com as polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Federal, em conjunto com a PM, mas o efetivo das Forças Armadas e a capilaridade das Forças Armadas na região amazônica é enorme. E me parece que o foco deveria ser a proteção da Amazônia. Eu não sei como é que é a distribuição das Forças Armadas pelo país, mas eu acho que tem gente demais no Sudeste e gente de menos na Amazônia. Você tocou num ponto fundamental. Não quero te cortar, desculpa, você estava no raciocínio? Não, eu estava concluindo mesmo, assim. Você Perfeito. Não, você tocou num ponto fundamental, inclusive eu fiz questão de separar aqui algumas informações importantes para o nosso bate-papo. Por exemplo, a procuradora Ana Carolina Halilk Bragança, ela escreveu no Twitter hoje, eu vou tentar trazê-la aqui também no programa, que apenas um único magistrado responde por uma única vara ambiental especializada no estado do Amazonas, que é maior do que a Colômbia, né? A vara não tem substituto. A vara de Tabatinga não é especializada. Os cartórios de registro de imóveis e nota do interior também têm problemas aqui com a questão da digitalização. Quer dizer, uma parcela imensa do território que está entregue à criminalidade, né? Você, como delegado que foi, como superintendente que foi no Amazonas durante tanto tempo, quais eram as principais ocorrências, né, criminosas que você enfrentava na região? Então, ali tem o Código Penal completo, né? E mais a legislação aí, extra Código Penal. Na verdade, hoje virou uma grande holding criminosa ali, porque existe no crime organizado o fenômeno da convergência. Então, o sujeito que está na madeira ilegal, ele
vai atuar em conjunto com um garimpeiro em alguns momentos, o tráfico de drogas vai chegar também e, no fim, eles começam a colaborar entre si e o traficante eventualmente vira madeireiro, o madeireiro vira traficante. A organização criminosa vai onde tem dinheiro, não importa se isso vai vir da pesca ilegal, se isso vai vir da droga. E o que a procuradora Ana Carolina falou é verdade, só tem uma vara ambiental no Amazonas. Eu cheguei lá, achei isso um absurdo. Quando estive como superintendente no Amazonas, nós criamos o GIASE, Grupo Ambiental de Investigações Sensíveis. Então, Grupo de Investigações Ambientais Sensíveis. Tinha uma base operacional em Manaus, uma base de inteligência em Manaus e uma base operacional no sul do Amazonas. Justamente para quê? Para tentar dar essa presença do Estado. Agora, essa base que ficava no município de Santo Antônio do Mato Piba foi desativada. Então, assim, foi um sacrifício, um desgaste, uma luta para criar essa base, muito importante no combate ao desmatamento, ficava lá no foco do desmatamento ilegal, essa base da Polícia Federal, e ela é desmontada. Qual a sinalização que isso dá para o crime? É a pior possível, né? A pior possível. Como é que é a situação, por exemplo, desses indígenas, né? Porque a gente tem reservas imensas, a entrada do cidadão comum ela é restrita, bastante restrita, né? Inclusive é proibida em alguns lugares, e esses indígenas, nessa região mesmo do Vale do Javari, ali, onde tem povos isolados e tal, eles não têm nenhum tipo de preparo para lidar com armamento pesado do crime organizado, né? Inclusive, eu tenho lido que esses pescadores, né, na verdade, eles estão ali trabalhando para essas organizações criminosas que passaram a ocupar esse espaço, né? PCC, Comando Vermelho, o pessoal aí da Família do Norte e outros. Exatamente, ali em Benjamin Constant, perto de Atalaia do Norte. Benjamin Constant é uma cidade brasileira que faz fronteira com o Peru. Ali é dito como local de nascimento da Família do Norte, que é uma organização criminosa extremamente perigosa. Os indígenas não têm essa capacidade de utilização de armamento pesado, nem podem e nem devem se expor a esse risco. Isso é uma função do Estado brasileiro garantir a incolumidade dos povos indígenas, que são fundamentais para a preservação da floresta amazônica. O que restou de floresta amazônica, por exemplo, no Maranhão, é na terra indígena e unidade de conservação. Mas, segundo a criminologia, né, a principal causa do crime é a ausência de guardião. E o guardião pode ser um policial, pode ser um militar, pode ser um fiscal do IBAMA ou da FUNAI, mas também pode ser um satélite, pode ser um vante, pode ser uma câmera. O importante é passar para a sociedade a ideia de que o Estado está tomando conta daquela área. Vamos prender todos os criminosos? Provavelmente não. Mas você cria o que eu chamo de efeito lei seca. A probabilidade de você ser parado é 0,01%, mas isso é suficiente para fazer com que 80% das pessoas deixem de consumir álcool antes de dirigir. Então é preciso acrescentar o risco na equação mental do criminoso. Você tem que tem que tentar dificultar a vida do criminoso, né? Você citou o Vante, né, que são, para os leigos aqui, é o drone, né? O drone, que é o veículo aéreo não tripulado. E eu me lembrei, até citei ontem aqui no programa, que nós já tivemos diversos planejamentos, tanto por parte das Forças Armadas, como por parte da própria Polícia Federal, de estratégias de proteção dessa fronteira, de guarda dessa fronteira, como você citou, o papel do guardião. Inclusive, em determinado momento, tem alguns anos já, se falou na compra de veículos, instalação de bases, né, de satélites, etc., de bases radiotransmissoras, enfim, para fazer essa cobertura, né? Isso, o que aconteceu com isso? Bem, hoje nós temos um sistema de satélite que foi adquirido quando eu era superintendente por minha iniciativa e depois foi expandido, que é muito bom, né? Mas pertence a uma empresa americana, mas que nos dá uma imagem bem confiável e recente do que está acontecendo em toda a Amazônia. E foi assim que nós fizemos a Operação Corubo, em 2019, que foram destruídas 60 balsas do garimpo,
justamente a gente não precisava fazer o sobrevoo para confirmar, né? As balsas sumiam. E até quem trabalhou, quem fez toda a conexão entre as instituições foi o Bruno, nessa Operação Corubo. Então deu um prejuízo imenso para aquela organização criminosa. E o VANT é uma possibilidade, veículo aéreo não tripulado. Mas hoje nós temos tecnologia disponível, as instituições sabem onde está acontecendo o crime, porque o sistema Brasil Mais, que incorporou a Planet, hoje tem a cobertura completa de toda a Amazônia. Não se faz porque não se quer. Quando terminou a Operação Corubo, eu cheguei para o meu chefe e falei: 2 helicópteros e 60 homens e a gente resolve de vez o problema do Vale do Javari. Como? Vamos criar um protocolo de atuação. A balsa detectada em 15 dias tem que estar no fundo do rio, destruída. O cara vai tentar, depois da 10ª balsa afundada, ele para. Mas assim, o que o Estado não pode é sinalizar que aquela operação é pontual. Né? Isso é extremamente prejudicial. Mas não precisa de muito dinheiro, sabe? O problema da Amazônia não é essencialmente dinheiro, é vontade política, é vontade de fazer, é vontade de confrontar esses criminosos que têm tentáculos aí dentro do governo, dentro da iniciativa privada. O que eu percebi em 10 anos na Amazônia foi, como carioca, eu percebi no Rio de Janeiro também, foi que o Estado foi perdendo o controle de algumas regiões. Assim, a coisa vai indo, chega num ponto que para reverter a situação é extremamente difícil, com um alto custo humano. E eu vejo para a região amazônica, se essa doutrina das Forças Armadas, essa doutrina de segurança pública não for repensada, vai virar um Rio de Janeiro de tamanho continental. Então é um problemaço que nós vamos ter daqui a 20 anos, se a coisa continuar desse jeito. Porque ali, para piorar tudo, né, tem a segunda principal rota da cocaína do Brasil, que é a Rota dos Solimões. Então, assim, é a receita para o desastre. Tem ouro, que é a moeda. O ouro é moeda. Né? Tem madeira, que também tem muito valor no mercado internacional. Tem droga, tem muita coisa ali, muita riqueza. E essa história que garimpeiro gera riqueza, como eu já vi alguns integrantes do governo falando, isso é uma grande falácia, porque o garimpeiro, na verdade, ele gera miséria, gera destruição dos rios, os rios ficam... não dá para pescar mais no rio, então há uma destruição muito maior do que produção de riqueza. Quando você pela tua experiência, nós já vimos vários modelos aí de participação social, né, ONGs, associações indigenistas, empresas que apoiam indiretamente essas iniciativas, para além da presença do Estado. Qual é, na tua cabeça, 2 perguntas, uma até a nossa espectadora aqui, a Mariana, perguntou, qual seria a prioridade a ser atacada? E aí eu pergunto também o seguinte, qual é, na tua opinião, a melhor estratégia? Colocar helicóptero mesmo, as embarcações, equipar a polícia, botar o exército junto, deixar essa parte aí da sociedade civil organizada para cuidar, né, essa turma do terceiro setor para cuidar da assistência ou qualquer coisa que o valha. Como é que você enxerga a melhor estratégia de atuação para tentar reverter ou pelo menos segurar, criar uma contenção a essa expansão do crime na região? Olha, primeiro nós temos que fazer o problema cessar, né? E para isso nós vamos... Não é difícil, tá? Por exemplo, garimpo. Tempos atrás, ali no Rio Madeira, tinha uma fila enorme de balsas de garimpo. Se tivesse um navio da Marinha ali fechando a boca do Rio Madeira, porque o garimpo tem uma logística, precisa de quê? Combustível. Fiscalização no Rio. Um mínimo. Fiscalização no Rio. Isso estrangula o garimpo completamente. Isso desidrata. Nós já fizemos isso em Roraima, então eu não estou falando aqui de teoria, estou falando de coisa que eu já fiz, que eu coordenei. Foi na terra Yanomami, Operação Chauara, em 2000
E 12, como que as coisas chegavam para suprir o garimpo? Avião ou barco. Quais aviões eram? Tais. Apreendemos todos os aviões, 14 aviões, ficaram lá na frente da superintendência. Os pilotos, pedimos judicialmente a suspensão do brevet. Passamos um correntão no rio Urariquera, que é um rio para o padrão amazônico, um rio estreito, e botamos uma base lá com integrantes da FUNAI, Polícia Federal, Exército, IBAMA. Eram 3 mil garimpeiros. Depois de 3 meses da operação, já tinha garimpeiros saindo, e nós praticamente zeramos a presença de garimpo na terra Yanomami. Paralelamente, uma operação de inteligência para rastrear onde esse ouro foi parar, e bater em DTVM lá em São Paulo. Na minha gestão lá no Amazonas, nós adquirimos um equipamento alemão chamado S4 Star, que é o único no Brasil, que ele faz análise química do ouro. Então, a palavra-chave para controlar o ouro é rastreabilidade. Porque o ouro de Roraima é diferente do ouro de São Paulo, que é do Amazonas, que é diferente do ouro do Pará. Sim. E esse equipamento já existe. E a gente, em uma semana, prendemos uma dupla de americanos. Na primeira semana que chegou o equipamento, Receita Federal detectou uma dupla de americanos saindo do Brasil com 35 quilos de ouro declarados. Declarado, com documento. Com documento. O pessoal da Receita sabia que tinha alguma coisa errada, mas não tinha equipamento. Esse equipamento que nós compramos vem com uma pistola, que faz parte por milhão. O perito foi lá, apontou 98% de pureza no ouro que eles estavam levando. Ouro de joia tem no máximo 75% de pureza. Então, foram presos, o ouro foi arrecadado, 35 quilos de ouro, em uma tacada. Ou seja, o equipamento se pagou, sei lá, 20 vezes. Então, assim, a Amazônia tem solução, obviamente, tem jeito. Mas com o quê? Polícia, ciência, governança, sociedade envolvida, né? Porque a atuação da polícia assim, é como dos bombeiros num prédio pegando fogo, né? Os bombeiros apagam incêndio. Claro. Você falou, eu já me lembrei aqui também da necessária participação da política internacional, da política externa, né? Quer dizer, quando você fala, por exemplo, dos diamantes de sangue de alguns dos países africanos, de regiões da África, que eles são identificados também pelas suas propriedades, né? Esse DNA, essas propriedades químicas que estão atreladas à rocha, ao mineral, quando ele é extraído, e você hoje tem uma proibição internacional de, pelo menos, as grandes casas de joias, né, não comercializem esse tipo de produto, o que já restringe muito o mercado. Mas eu não vejo isso acontecer em relação aos diamantes brasileiros, que são retirados lá do Cinta Larga, ou o ouro da terra Yanomami. É uma terra, é de fato uma feira, né? E isso envolve gente muito poderosa, porque envolve justamente grandes redes internacionais de grife, né? de consumo de alto nível, que produzem joias, que produzem produtos para bilionários, né? E que usam esses minerais. Existe uma hipocrisia muito grande, né, em relação à Amazônia, com um discurso, às vezes, que o que a gente vê de ações não se coaduna com o discurso, né? E a gente vê isso em relação ao ouro, que uma boa parte vai para os Estados Unidos, para a Europa, os diamantes também, muitos diamantes retirados de terra indígena vai parar na Europa, e o selo Kimberley não é lá, ele é baseado na palavra, né? Ele é baseado numa certificação, mas não numa certificação científica, né? O que eu estou propondo é uma certificação que mostre cientificamente que aquele ouro, a composição daquele ouro é do lugar X e não do lugar Y. E existe estudo em relação ao diamante também, para ser feito isso em relação ao diamante. Porque só existe uma mina de diamante primário, né? Que realmente sai lá do fundo da terra e chega, que é lá em Rondônia. Esse diamante é retirado de lá e registrado em Minas Gerais em lavras de rio, que é outro tipo de diamante, e vai para a Europa. Então isso aí, a gente sabe pelo preço que acontece, isso já foi detectado várias vezes, mas isso pode ser controlado.
Mas o problema é que a ilegalidade ela dá dinheiro para muita gente, né? Operar na ilegalidade, sem os impostos. É preciso que a sociedade, que o governo exija que a lei seja cumprida, né? E falta ainda para a nossa sociedade dar o devido peso ao crime ambiental, porque a sociedade sinaliza de que não é um crime tão grave assim. E é complicado quando isso acontece. Bom, você me faz pensar que assim, tem, sei lá, quase 20 anos que eu fui fazer cobertura, fazer matéria investigativa no Amazonas, em Manaus, e na ocasião era justamente interferência, já era a conexão do tráfico das Farc junto com o PCC, e você já tinha essa presença, ainda era incipiente, era uma coisa que era captada pela inteligência da Colômbia, que tinha apoio americano, e eu fui atrás dessa turma lá e entendi um pouco dessa realidade, inclusive já ali muito presente na periferia de Manaus. E aí eu percebo que em 20 anos isso só piorou, só ficou mais complexo. Eu aproveito para te perguntar, pela tua experiência, o seguinte, para a gente encerrar, que eu sei que a tua agenda está apertada, é o seguinte, o que diferencia a atual situação, e aí eu estou falando de poder público, presença de poder público, iniciativa e tal, de governos passados? Você citou aí alguns interesses que já estão presentes, né, em agentes públicos que atuam, pelo que eu estou entendendo, como lobistas, né, de grupos organizados aí. O que muda dessa tua experiência? O que você acha que mudou? O que hoje tem que está diferente do que tinha? Bem, sobre o legislativo, sempre foi muito ruim, né? Desde que o chamado Centrão sempre foi alinhado com os destruidores da Amazônia. Mas por parte do Poder Executivo havia, no meu entender, uma vontade política maior de proteção da Amazônia. E os números mostram isso. O grande azar da Amazônia é que naquela época nós não tínhamos a tecnologia nem a expertise que temos hoje. Hoje nós temos a tecnologia, temos a expertise, entendemos como funciona a dinâmica do crime ambiental na Amazônia, mas não existe vontade política para se combater efetivamente esses crimes. Então essa é a grande diferença. Entendi. Saraiva, você é pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Está mantida aí a candidatura? Está mantida porque a polícia, né, ela tem um limite no Estado Democrático de Direito, que é a lei. O problema que eu me deparei é que quando o legislativo está dominado pelos bandidos, o que o policial faz? Porque enquanto a Polícia Federal era uma instituição normal, com independência, eu nunca cogitei entrar para a política. E ainda falei mal de muita gente que entrou, estou pagando a língua. Mas nas atuais circunstâncias, eu acho que é um dever cívico, e porque também eu nunca desisto de uma briga, né? Então, assim, se mudou o campo de batalha, eu vou mudar também. Muito bem. Obrigado pela tua participação aqui. O programa permanece aberto para as colaborações. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.